Hoje quero bater um papo com vocês para nós conversarmos um pouquinho aí sobre espiritualidade, mais especificamente a espiritualidade cristã. Essa espiritualidade tem impactado o mundo há cerca de 2000 anos. E, é claro, ela é baseada na vida e na obra de Jesus Cristo. Tem uma passagem bíblica ali em Mateus 17 que o Caio Fábio ele comenta nesse pequeno livreto aqui, ó, um projeto de espiritualidade integral. Então, em Mateus 17, o Caio vai fazer algumas considerações ali e eu quero trazer para vocês dois aspectos do livreto que ele aborda, que é a questão da geografia do local e a questão da centralidade da pessoa, da vida e da obra de Jesus Cristo e a centralidade da cruz também. Bom, Mateus 17 então narra o que a gente chama de transfiguração, quando Jesus sobe ao monte e ali ele leva consigo três dos seus discípulos mais próximos, mais íntimos, Pedro, Tiago e João. Não era no barquinho, mas eles estavam subindo ao monte. Esse monte, segundo alguns historiadores, e o próprio Caio Fábio também aborda isso, possivelmente é o Monte Hermon, que fica ao norte de Israel. Por vezes ele é coberto de neve, né? Tem o cume coberto de neve, mas em estações mais amenas no verão é muito possível de é, subir a este monte, né? Ali tem algumas características. O Monte Hermon ele era conhecido na época de Jesus por ser também um local no qual os pagãos adoravam seus deuses. Tinha vários nichos, altares, pequenos lugares no quais eles cultuavam. Lembrando que Israel estava sob domínio romano na época de Jesus. Então não era exclusividade de Israel, do povo judeu, de estar cultuando. Não, havia outros povos ali também que tinham acesso a esse monte que ficava perto de Cesareia de Filipe, inclusive. Quando Jesus sobe a este monte ali, então, relembrando, ele leva consigo três dos seus discípulos, Pedro entre eles. E é interessante notar que Pedro, quando escreve a sua epístola, uma delas, ele fala que quando estiveram junto com Jesus no Monte Santo. Ora, que Monte Santo era este? Segundo alguns estudiosos, esse Monte Santo era justamente o Monte Hermon, o Monte da Transfiguração, mas era um monte no qual haviam vários nichos pagãos. Mas ele se torna santo pela presença de Jesus. E aí o Caio Fábio faz um pequeno comentário que eu quero ler para você. Em Cristo, toda a geografia pode ser santificada e pode ser o lugar da espiritualidade vivenciada. O panteão grego poderia ser um lugar de culto sem que precisasse ser derrubado. Bastava que o Deus Todo-Poderoso fosse ali cultuado. Na visão do Caio, então, todo lugar é santo se ele for consagrado a Deus. Quando Jesus está ali no meio de nichos e de estátuas de outros deuses, o lugar é santificado pela presença dele. Então, não há um lugar especificamente santo. Assim, a presença de Jesus é que santifica o lugar. Muitas vezes vou fazer uma viagem para Israel para visitar o túmulo sagrado, o Santo Sepulcro, coisa desse tipo. É claro que isso tem um valor simbólico, mas a santificação é mais pela presença de Jesus do que do lugar em si. Esse é o ensinamento que o Caio quer trazer para a gente. A segunda questão que ele também aborda é que durante a transfiguração há um momento no qual aparecem Elias e Moisés. Vale lembrar, né, que Elias, segundo o relato do Antigo Testamento, ele é arrebatado aos céus, não vê a morte. E Moisés, embora tenha sido sepultado, seu corpo nunca foi encontrado. Mas eles aparecem com Jesus para os três discípulos ali, em glória. Ora, isso para mim é uma ruptura do espaço-tempo e é um prenúncio da vinda do reino de Deus. Mas vem uma voz do alto que diz assim, que é para os discípulos ouvirem a Jesus. Porque ali estavam Moisés e Elias conversando com Cristo, eles estavam impactados com aquela realidade sobrenatural. Mas a voz que vem do alto, que é a de Deus, diz que o que é mais importante é ouvir a Jesus. E Moisés e Elias, ali conversando com Cristo, falavam a respeito da sua futura ida a Jerusalém e da sua morte e morte de cruz. E aí o Caio
pega o segundo gancho para fazer um comentário também que eu quero compartilhar com vocês. A espiritualidade é séria se leva a cruz a sério, se a põe no centro. Se não houver cruz na sua espiritualidade, ela é apenas uma meditação transcendental. A yoga pode ajudar melhor você nesses casos. A espiritualidade cristã vê a cruz como a mira da vida. A cruz não é apenas uma perspectiva soterológica, isto é, a perspectiva da salvação, mas também como projeto de existência, como aquilo que a gente tem de pôr nas costas todo dia e carregar, seguindo o caminho do Senhor e afirmando uma existência que acontece em paixão e solidariedade, mesmo em meio à rejeição. O cristão deve levar a única cruz que lhe é oferecida como referência, isto é, a cruz de Cristo. Caio ele traz essa questão da cruz, da centralidade da cruz na vida de Jesus e, consequentemente, na vida do cristão, de todo dia tomar a sua cruz, negar a si mesmo e viver para Jesus. Era essa a pequena meditação para hoje. Espero que Deus te ilumine e te abençoe. Um abraço e até a próxima.